Discovery na escola. No episódio de hoje de Discovery na escola, vamos explorar os oceanos limitados do nosso planeta. Aprenda como os cientistas estão usando o sol e o vento para desenvolver novos métodos de geração de energia, ajudando assim a reduzir a contaminação de nossos mares. Depois, vamos visitar na China a represa de Três Gargantas, a maior represa do mundo. Veja como o controle das enchentes poderá salvar a China, mas destruirá o seu passado. E preste atenção nos pontos para discussão, atividades e recursos adicionais mostrados ao fim de cada segmento. Pense no seguinte antes de assistir o programa Oceanos Limitados. Produtos que melhoram a qualidade de nossa vida, como plástico, automóveis e loção para os cabelos, podem contaminar a água que bebemos. Enquanto você assiste a este programa, preste atenção em como os produtos mencionados trouxeram vantagens imediatas, mas causaram danos ao meio ambiente, cuja reparação levará muito tempo. Discovery na escola apresenta agora Oceanos Limitados. Considerado sob o ponto de vista do planeta inteiro, o conjunto dos oceanos, dos quais depende toda a vida terrestre, é apenas um filme de água, quase fino demais para ser visto. Meu primeiro amor foi o mar. Eu descobri que as baleias jubarte são capazes de cantar e que as vozes de algumas espécies podem atravessar oceanos inteiros. Depois de passar anos estudando as baleias, hoje temos o nosso próprio navio de pesquisa. Ao longo desses anos todos, meus estudos mostraram que os problemas que afetam as baleias estão evidentemente piorando. Quando se passa muito tempo no mar, fica óbvio que nós, humanos, estamos devastando os oceanos com substâncias tóxicas. Fazemos isso porque temos a falsa impressão de que os oceanos são infinitos. Este programa é sobre isso. Pedimos a esse frágil oceano para dissolver, absorver, purificar e tornar inofensivo tudo que a humanidade produz. Vivemos num mundo superpopulado, no qual existem mais pessoas vivas hoje do que a soma de todos os nossos ancestrais durante os 100 mil anos da história da raça humana. Por uns 95 mil anos, o número total de pessoas vivas em qualquer instante determinado era igual ao número de pessoas que adicionamos a cada 2 dias à população mundial de hoje. Muitas pessoas acham que a culpa é dos países em desenvolvimento, mas a taxa de consumo de recursos naturais que praticamos em nossos países ocidentais é totalmente absurda. Nos Estados Unidos, utilizamos 25% do consumo mundial de recursos naturais, enquanto nossa população não passa de 5% da população mundial. Isto significa que, em termos de energia, os Estados Unidos prejudicam a natureza mais do que 2 Chinas e 15 Índias. Tudo o que produzimos tem que ser um dia jogado fora. A norma é que tudo o que produzimos acaba em aterros sanitários, mas tudo que se joga em aterros sanitários acaba vazando para a água e de lá para o mar. Este é o ponto mais alto da costa leste dos Estados Unidos, ao sul do Maine. É a montanha do lixo da cidade de Nova York, que com 45 metros de altura já é a maior pilha de lixo da história da humanidade, e ela fica numa ilhota cercada pelo mar. Uma grande parte do que produzimos é feita com moléculas sintéticas que não existiam na natureza antes de nós as criarmos, e nós as produzimos em quantidades enormes. Até as loções de banho que usamos podem causar sérios problemas a alguns animais. Ainda é cedo para se notar os efeitos sobre os oceanos das substâncias químicas que produzimos. Mas é fácil notar seus efeitos nas grandes represas de água doce da Terra.
Esse é o Lago Michigan, um dos 5 grandes lagos na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. São lagos tão grandes que é preciso usar navios do tipo oceânico para cruzá-los em segurança em viagens, durante as quais se perde a terra de vista por dias seguidos, enfrentando às vezes tempestades com ondas que se equivalem às encontradas em alto mar. Sendo os maiores lagos do mundo, são também uma das principais fontes de água potável da região. E como utilizamos esse recurso inestimável? As cidades localizadas em torno dos lagos bebem a sua água, mas também os usam como fossas e lançam neles alguns dos dejetos industriais mais venenosos que existem. Até o início do século XX, tudo o que as culturas humanas deixavam como lembrança eram cinzas, ruínas de construções e pedaços de louça. Mas desde que nasci, houve um grande desenvolvimento da química, e nossos resíduos industriais incluem hoje venenos mortais. Assim como muitos outros mares de água doce, os grandes lagos são como um aviso prévio do que irá acontecer com os oceanos. Ainda não medimos os efeitos sobre os oceanos dos nossos venenos sintéticos e mortais, mas já sabemos muito do seu efeito sobre a fauna dos grandes lagos. Se você ainda não notou, preste bem atenção ao bico desta águia. O bico dela não é normal, tem uma série de deformação. As partes de cima e de baixo do bico não são iguais, elas se cruzam. Já sabemos muito sobre as águias de cabeça branca do Michigan. Nós já as estudamos há muito tempo. Os cientistas fizeram um bom trabalho tentando colocar marcadores nas pernas de todos os filhotes de águia em todos os ninhos a cada ano por muito tempo. E no verão passado, quando os pesquisadores estavam verificando os ninhos das águias que haviam abandonado seus filhotes, encontraram em nosso estado 4 águias com problemas. 3 delas, incluindo estas, tinham bicos deformados. A quarta tinha um pé deformado. Os filhotes das águias que vivem mais perto dos grandes lagos não estão sobrevivendo muito bem. E o mesmo tipo de problema foi identificado em outros animais que se alimentam de peixe, não só as águias. Algumas outras aves chamadas cormorões e gaivinas e alguns mamíferos também. Eles todos têm 2 coisas em comum. Comem peixes e os que vivem perto dos grandes lagos estão piores do que os outros. Isso deixa muita gente preocupada. Será que os peixes e a água dos grandes lagos estão com problemas? Sabemos que há coisas na água que não gostaríamos que estivessem lá, poluentes. Há muitos anos usava-se um produto químico chamado DDT, que ainda está presente, e há também certos produtos mais novos chamados PCBs. Esses produtos afetam a fertilidade de alguns animais, por isso cientistas estão tentando identificar o problema. Se as águias estiverem procriando bem em Michigan, é provável que a água dos grandes lagos também esteja boa. Mas a água dos grandes lagos não está boa. E um dos seus maiores problemas é o cloro, que é usado como branqueador nas fábricas de papel. O cloro não é o único problema. Flúor, bromo e outros halogênios são também ingredientes de algumas das substâncias tóxicas mais duráveis e venenosas que se conhece. Elas são chamadas de organohalogênios. São coisas como DDT, PCB, dioxinas, inclusive o agente laranja e outras coisas desse tipo. Algumas dessas substâncias agem como hormônios femininos artificiais, causando efeitos devastadores mesmo em baixíssimas concentrações. É possível fazer alguma coisa? Com certeza. Esta fábrica de papel não lança cloro na natureza. A fábrica de papel Sodracell, na Suécia, tem um mercado crescente para seu papel e não utiliza cloro no processo de fabricação. Aqui, o coração do processo são os vasos de branqueamento que usam água oxigenada, uma substância derivada da água e que se decompõe, voltando a ser água. Os suecos estão trabalhando lado a lado com os ecologistas para tornar suas fábricas cada vez mais limpas, ao invés de gastar dinheiro travando longas batalhas judiciais contra eles. Em breve, o processo será completamente fechado, isto é, não haverá lançamento de qualquer toxina no ar ou na água. É claro que foi preciso gastar dinheiro para modificar a fábrica, mas Sodracell está com uma longa lista de pedidos e em breve vai ser mais barato branquear com o processo deles do que utilizar o cloro. Esta fábrica é uma prova de que podemos atender ao imenso apetite por coisas como o papel sem causar uma terrível poluição. Existe um enorme mercado para os produtos que não ofendam a natureza.
Foi nesta casa que eu passei os verões da minha infância. Faz hoje quase que exatamente 50 anos que minha mãe comprou uma substância nova e maravilhosa. Era o DDT e vinha numa bomba como esta, chamada de mata-insetos. E minha mãe a colocou na nossa horta, que era bem aqui atrás. É claro que nesses 50 anos o mato cobriu nossa horta. Já não há mais vegetais nela. Está coberta de árvores. Mas como era DDT e como o DDT se decompõe e se transforma num produto chamado DDE, que é quase tão venenoso quanto o DDT, ainda há na horta cerca de 50% do que colocamos nela há 50 anos. Só que o veneno agora está na floresta. Esse é o problema com esses produtos. Eles duram basicamente para sempre. Produtos químicos, que agora sabemos que são extremamente venenosos, eram espalhados para matar ervas daninhas e insetos. Quando os organohalogênios foram colocados à venda, o próprio governo iniciou uma campanha publicitária para nos convencer de que eles eram seguros. Os fabricantes combatiam os argumentos de cientistas respeitados, tentando desacreditá-los. Os fabricantes e o governo nos deixaram uma herança mortífera. O fato de um produto não ser rotulado de veneno não significa que ele seja inócuo. Na realidade, quase todos os problemas que enfrentamos hoje foram causados por alguma substância que foi proclamada como segura, para depois descobrirmos que é perigosa. As consequências do que fazemos são às vezes imprevisíveis. E onde já ocorreram os desastres? A ligação entre os lagos ao norte e o lago Erie é o rio Detroit, onde uma série de áreas industriais abandonadas age como fonte de vários organohalogênios. Depois de derramar esses poluentes sem qualquer escrúpulo, muitas indústrias simplesmente se mudaram dali, abandonando fábricas inteiras e depósitos contendo PCBs que a cada ano se desintegram mais um pouco e vazam para dentro do rio. Os venenos não saem das cidades apenas pela terra e pela água. Eles também são lançados para o ar. Um incinerador queima a lama que sobra de uma estação de tratamento de esgoto. A lama contém poluentes industriais que a estação não processa, e eles são queimados com o resto, transformando alguns organohalogênios em compostos piores ainda, a maioria dos quais vai terminar no mar. E quando chove, as galerias pluviais simplesmente transbordam, levando tudo para o rio, arruinando as comunidades ribeirinhas. Mas certas plantas vêm em ajuda das comunidades, principalmente os manguezais, que convivem muito bem com as águas poluídas e ainda as limpam. O que ocorre nesta estação não é chamado de tratamento de esgoto, e sim de aquacultura. Ela é composta por 24 tanques, cada um com 120 metros de comprimento e 10 metros de largura. O jacinto, uma liliácea aquática considerada como praga vegetal em muitas regiões do globo, foi introduzida no efluente líquido da rede de esgotos junto com insetos e peixes. O efluente líquido é aquela lama rala e suja que corre pelos esgotos da cidade, recebendo água de pias, vasos sanitários, lavadoras de roupa, de pratos, que contém urina e excrementos humanos, detergente, líquidos de limpeza, ácidos de desentupir canos, espuma de sabonete e outros produtos de limpeza pessoal e de toucador. Contém também uma mistura de outras substâncias químicas, incluindo dejetos industriais. Este lugar não se parece nada com as insípidas e cinzentas estações de tratamento de esgoto que há por toda parte. Eu estou aqui, sentado, com o vento soprando na minha direção, trazendo o cheiro do lago, mas não consigo identificar qualquer odor desagradável. Eu posso ver uma porção de insetos inofensivos, como libélulas, abelhas e outros, movendo-se por sobre a vegetação. Posso ouvir o cantar de pássaros e ver garças, saracuras e maçaricos. Os mosquitos são naturalmente atraídos por tanques como este, mas esse problema foi resolvido de forma engenhosa. O ambiente daqui é muito agradável e eles se livraram dos mosquitos, introduzindo no tanque, ao mesmo tempo que os jacintos, um peixe que se alimenta de mosquitos. E além disso, pulverizam a água sobre a vegetação ao escurecer, impedindo os mosquitos de botar ovos.
Os incêndios decorrentes da Guerra do Golfo foram considerados como a maior catástrofe ambiental de todos os tempos. Mas, na realidade, aqueles incêndios causaram menos mal à natureza do que os venenos invisíveis que espalhamos pelo mundo. Mesmo quando todos os 750 poços de petróleo do Kuwait estavam transformados em infernos furiosos, a quantidade de óleo queimado era apenas uma fração do que o mundo queima todos os dias. O que podemos utilizar como combustível e para fabricar plásticos que não seja petróleo? O que ocorreria se parássemos de produzir petróleo? Uma solução possível está à minha volta. Poderíamos queimar álcool derivado de plantas e usar também plantas para substituir os petroquímicos. Seria uma fonte renovável de energia. Isso levaria as pessoas de volta à Terra. E elas produziriam combustíveis que deixam menos resíduos ao serem queimados, economizando os subsídios que hoje são pagos aos agricultores americanos para que não plantem grãos, evitando excessos de produção. Seriam também economizados os bilhões gastos em guerras para garantir nosso acesso ao petróleo, sem falar da perda de vidas. O fato é que podemos extrair das plantas as mesmas substâncias químicas que obtemos do petróleo. Isso não deveria ser surpresa. Afinal, o petróleo foi formado por plantas que se decompuseram. Os produtos hoje fabricados a partir do petróleo degradam-se biologicamente em menos tempo, pois são derivados de plantações modernas. Graças à bioengenharia, eles poderiam ser programados para durar exatamente o tempo que desejássemos e, ao final, transformarem-se apenas em gás carbônico e água. O Dr. Eshad Ahmed dedica-se a convencer as indústrias a substituir os petroquímicos por alternativas vegetais. Já é possível fazer praticamente qualquer tipo de garrafa plástica a partir de grãos e outras matérias-primas renováveis. Esta garrafa de loção, por exemplo, é 100% feita de açúcar. Esta garrafa contém loção para cabelos. A maioria das vezes usamos o produto em menos de um ano. Por que precisamos de uma garrafa que dura 500 anos para colocar esse produto? E o que mais surpreende é que é exatamente isso que estamos fazendo. Acho que desde que se inventou o sabão líquido e coisas assim. Mas hoje é possível afinar a vida útil do recipiente com a vida útil do produto, fazendo garrafas de amido ou de produtos renováveis, como o açúcar e outros. Já conseguimos fabricar hoje garrafas que começam a se biodegradar dentro de um ano de sua fabricação. A quantidade de biomassa que a Terra pode produzir é enorme. Nos Estados Unidos, um estado do tamanho do Texas tem uma área de terra cultivável que pode fornecer ou produzir as matérias-primas que supririam todas as necessidades de um ano inteiro do nosso país em termos de produtos químicos e combustíveis. A fabricação de cada carro gera organohalogênios e cada litro de combustível fóssil que é queimado polui ainda mais o planeta. Mas já está acontecendo uma revolução. Nas montanhas do Colorado, há um centro de pesquisas chamado Instituto das Montanhas Rochosas, onde está se desenvolvendo um projeto para a construção de um carro realmente eficiente no quesito combustível. É onde trabalha Emery Lovins, diretor de pesquisas e futurólogo. Para um carro fazer centenas de quilômetros com 1 litro de combustível e que seja seguro, gastando apenas um tanque de combustível, é preciso combinar duas coisas. Ele tem que ser 4 vezes mais leve e capaz de absorver choques. Isto aqui é um pedaço de assoalho de um jato de passageiros. O carro pode reduzir a resistência do ar à sua passagem se contar com aerodinâmica e pneus melhores. E aí você precisa de muito menos energia para fazer o carro andar. Depois é combinar tudo isso com uma transmissão hidroelétrica. Isso significa que as rodas são impulsionadas por motores elétricos especiais, em vez de carregar meia tonelada de baterias e ter que parar para recarregá-las, porque as baterias só têm 1% de energia por quilo, se comparadas aos combustíveis. Você carrega a energia que precisa e sob a forma de combustível que queima em qualquer tipo de máquina que exista a bordo para gerar eletricidade.
Eu acredito firmemente que no futuro o mundo vai obter a maior parte da energia de que precisa de um gigantesco reator de fusão nuclear, cujos reagentes permanecerão livres da força da gravidade, eliminando problemas à nossa saúde. É claro que eu estou falando do Sol. A luz do Sol, que atinge a Terra todo ano, representa uma energia 6.000 vezes maior do que o nosso consumo atual. Antes de começarmos a queimá-los, o total útil de depósitos de combustíveis fósseis, ou seja, carvão, petróleo, gás e alcatrão, continham menos energia do que a enviada pelo Sol à Terra em apenas 2 dias. A conversão direta de energia solar em eletricidade com o uso de células fotoelétricas deveria ser o método adotado no futuro, mas as células ainda são muito caras. Enquanto isso, há uma solução que já dá lucro. É uma fazenda de energia solar instalada no deserto de Mojave, na Califórnia. A luz do Sol é usada para gerar vapor, que gira turbinas que produzem eletricidade. Esta instalação gera 150 milhões de watts, e geradores deste tipo não competem com terra agriculturável. Há muitos desertos por aí. De fato, nós produzimos mais e mais áreas desérticas todos os dias. Se as estações geradoras de eletricidade usando energia solar fossem instaladas em alguns dos desertos da Terra, uma área um pouco maior do que o estado do Arizona poderia atender a todas as necessidades de energia do mundo inteiro. Os desertos não têm apenas sol em quantidade, há também muito vento. Os ventos da Terra contêm milhares de vezes o tanto de energia de que necessitamos. Os geradores de energia eólica deste vale evitam a emissão de quase 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono e outros agentes poluidores do ar todos os anos. Cada turbina eólica gera benefícios em valor superior ao seu custo total. Essas fazendas de vento são uma esperança real para o futuro, mas minha confiança não depende apenas de equipamentos bem acabados. Todas as vezes que retorno ao mar, eu me sinto reconfortado pelo vento, pelas estrelas e pela vida tranquila das baleias. Isso me dá esperança. Eu começo a achar que o mundo pode ser salvo. Mas como? Bom, em primeiro lugar, precisamos rejeitar o argumento de que as indústrias ambientalmente amigáveis criam desemprego. Nós sabemos que elas criam muito mais do que destroem. Podemos boicotar os poluidores e trabalhar para eleger líderes que possam alterar o estado de coisas. E se tudo isso falhar, podemos recorrer a ações judiciais e protestos não violentos. Nossos antepassados conseguiram extinguir a escravidão, mesmo sabendo que toda a economia dependia dela. E na nossa geração, assistimos ao fim da Guerra Fria e à queda do Muro de Berlim. Esses eventos aconteceram simplesmente porque milhões de pessoas mudaram sua maneira de pensar. Não vá embora. Discovery na Escola mostrará a seguir pontos para discussão, atividades e recursos adicionais. Agora que você já viu Oceanos Limitados, discuta sobre o seguinte. O programa dá a entender que materiais plásticos e combustíveis extraídos de plantações se biodegradam mais rapidamente do que os produzidos a partir do petróleo. Discuta como os produtos e combustíveis que não agridem o ambiente podem ser usados para ajudar a limpar os oceanos. Cite alguns produtos que você pode usar para manter limpo o meio ambiente. Tente fazer o seguinte: escolha um dos elementos tóxicos mostrados no programa. Pesquise o impacto ambiental desse elemento e os métodos utilizados para neutralizar seus efeitos sobre a natureza. Apresente suas conclusões à classe.
Para você aprender mais, Discovery na Escola sugere o portal Ocean Planet, no endereço da internet que aparece na tela. Peça à sua bibliotecária para ajudá-lo a explorar os muitos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Pense no seguinte antes de assistir Três Gargantas, a maior represa do mundo. Qual a finalidade da construção de uma represa? Como funciona uma represa? Ao assistir o programa, preste atenção nas razões pelas quais se pretende controlar o fluxo do rio Yangtze na China. Que riscos você acha que os engenheiros vão correr? Fique atento aos efeitos em potencial que uma estrutura desse tipo poderá ter sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente. Discovery na Escola apresenta agora Três Gargantas, a maior represa do mundo. Aqui, no coração da China, os homens estão brigando com a natureza. A China está apostando na tecnologia mais sofisticada de nossa era contra o poderoso rio Yangtze. O resultado deverá ser a maior e mais potente usina hidroelétrica jamais construída. Sua construção emprega 40 mil pessoas e deverá durar 16 anos. É o maior projeto de construção desde que a Grande Muralha da China foi iniciada há 2.500 anos. Mas será que vai funcionar? Será que é possível domar um rio tão poderoso que tem o apelido de dragão? Em agosto de 1998, a China foi devastada pelas piores enchentes dos últimos 44 anos. 2 milhões de soldados foram mobilizados para conter as águas do Yangtze, que subiam sem parar. Ele estava fazendo jus à sua reputação de ser um dos rios mais rápidos e perigosos do mundo. A perda em vidas humanas foi enorme. No seu auge, a enchente afetou 300 milhões de pessoas, o que é mais do que a população dos Estados Unidos. As pessoas que moram ao longo do Yangtze sofrem com enchentes desastrosas, em média, uma vez em cada 10 anos. Só neste século, as enchentes já mataram 300 mil pessoas. Talvez nunca se venha a saber o total das perdas decorrentes da enchente de 98. Foi um cataclismo tão grande que o custo de tentar evitar a enchente e reparar seus danos quase quebra a economia chinesa. E quando a economia chinesa é ameaçada, as economias de todo o mundo industrializado também o são. Esta área é o celeiro da China, onde se produz a maior parte do trigo e do arroz do país. Em agosto de 1998, a enchente destruiu 10% da safra chinesa de grãos. Os governantes da China sempre sonharam com a possibilidade de controlar essas enchentes desastrosas, da época dos imperadores até os comunistas de hoje. Agora eles acham que encontraram a solução: terminar a construção da maior barragem do mundo, domando assim um dos rios mais perigosos do planeta. Esse projeto, que é o maior que já foi tentado no mundo, foi iniciado em 1994. Quando for terminado em 2009, a represa será a maravilha do mundo moderno, uma nova muralha da China. 40 mil pessoas trabalharão noite e dia para fazer com que a represa se torne uma realidade. O seu custo será de 55 bilhões de reais, o que equivale ao custo de 14 ônibus espaciais. Mas esse valor fabuloso ainda é 4 bilhões de reais a menos do que os prejuízos causados pelas enchentes de agosto de 98. Quando ficar pronta, a barragem terá 2 quilômetros de extensão e 185 metros de altura, tão longa e 2 vezes mais alta do que a ponte Golden Gate, que fica na entrada da Baía de São Francisco. Represando o Yangtze a 1.900 quilômetros rio acima do grande porto de Xangai, a barragem funcionará como uma torneira. Ela controlará o rio, onde ele se estreita e atravessa uma série de canyons chamados de As Três Gargantas. A pessoa encarregada desse gigantesco projeto é um dos engenheiros mais brilhantes e respeitados do mundo, o Sr. Lu Yumei.
Para evitar que ocorram enchentes no Baixo Yangtze, precisamos conter a água durante os períodos de chuvas num reservatório artificial que será criado ao bloquearmos 3/4 da calha do rio. Poderemos, assim, controlar o volume de água que deixa o reservatório, evitando as enchentes. Essa é a principal razão que nos leva a construir a barragem: a prevenção das enchentes. Ninguém construiu uma barragem desse tamanho até agora. E para construí-lo, os chineses estão forçando os limites da tecnologia de construção de barragens. Por exemplo, como levantar uma parede de 185 metros de altura no meio de um rio. O primeiro passo é isolar uma base seca onde se possa construir. Para fazer isso, o rio tem que ser desviado do seu curso natural e forçado a passar por um canal de 300 metros de largura, deixando livre a área onde se está construindo a barragem principal. A navegação fluvial passará por esse canal enquanto durar a construção da barragem principal. A largura do canal é suficiente para permitir que a água das enchentes que possam ocorrer enquanto a barragem está sendo construída corram sem afetar a estrutura central. Na medida em que o canal de derivação passa a conduzir a maior parte do fluxo do rio, seu curso natural será gradualmente bloqueado por um aterro que formará uma barragem temporária chamada de barragem de contenção. Uma segunda barragem de contenção será construída a certa distância rio abaixo. A água retida entre as duas barragens será bombeada para fora, o que deve levar 3 meses. Isso deixará um leito seco no qual serão construídas as fundações da parede principal da represa. Mas a água retida entre as barragens temporárias só será retirada quando elas forem concluídas e dadas como seguras. Uma vez que o leito do rio seque, poderá ser iniciada a construção da seção central da barragem. Por enquanto, o rio continua a fluir através do canal temporário de derivação e as barragens de contenção estão quase concluídas. Na área seca, ao norte, uma das pontas da imensa parede da represa começa a tomar forma. Ao lado do sítio de construção da represa está sendo erguida uma cidade do futuro para abrigar as pessoas que irão manter a usina após seu término. Se a barragem vier a ser um sucesso, haverá boa razão para celebrar. A barragem realmente começa a marcar o coração da China. Logo acima da barragem ficam as 3 gargantas que lhe deram o nome. Os 3 vales estreitos em um dos tributários do Yangtze, o rio Daning, foram formados por um deslocamento da crosta terrestre há uns 40 milhões de anos. O Daning deságua no Yangtze, mas se a água de seus afluentes continua a ser limpa e transparente, o Yangtze é um dos rios mais poluídos do planeta. 75% da energia utilizada na China é gerada a partir do carvão. A China é, ao mesmo tempo, o maior país produtor e consumidor de carvão. As emissões de carbono estão agredindo o meio ambiente. A região das 3 gargantas, cortada pelo Yangtze, de Chongqing a oeste até Wuhan a leste, é o coração industrial da China. As fábricas situadas nessa área geram alto nível de chuva ácida que cobre uma região do tamanho do Japão. A segunda causa de mortes na China são as doenças do coração incrementadas pela poluição emanada das fundições e siderúrgicas que queimam carvão. Muitas delas ficam nas margens do rio Yangtze. O engenheiro Lu espera que a energia hidroelétrica a ser gerada, por ser limpa, venha ajudar a reduzir essa terrível mortandade. A queda d'água provocada pela barragem permitirá gerar com as águas do Yangtze 18 milhões e 200 mil quilowatts de eletricidade. Será a maior usina hidroelétrica do mundo, capaz de suprir todas as necessidades de energia de uma cidade 4 vezes maior do que Los Angeles. Um dos geradores será instalado neste enorme buraco. Foi necessário dinamitar uma base no granito sólido para construir suas fundações. Quando a barragem estiver terminada, terão sido removidos mais de 70 milhões de metros cúbicos de rocha nesta gigantesca operação de perfuração e desmonte. Espera-se que a venda da energia a ser gerada pela usina, além de auxiliar o desenvolvimento da China, sirva para amortizar o custo da obra.
Cada ano, o Yangtze transporta, além de pessoas, milhões de toneladas de carga. Em breve, uma parede de 185 metros de altura irá bloquear o rio. Como a navegação fluvial atravessará a barragem? A resposta não é um conceito revolucionário, mas sua escala é gigantesca. As fundações de um elevador de navios estão sendo construídas aqui. O elevador será uma enorme caixa de aço impulsionada por um mecanismo suficientemente poderoso para levantar a caixa com um navio de 3.000 toneladas dentro dela. A profundidade de água dentro da caixa será de 4 metros, o suficiente para manter um navio em equilíbrio. O mecanismo levará o navio até a altura da barragem em apenas 42 minutos. O elevador mostrado no centro da figura será bem rápido, mas sua utilização será muito cara e ele só será capaz de levar navios de pequeno porte. Por isso, a maior parte do tráfego do rio usará o segundo mecanismo, um dos maiores sistemas de comportas do mundo. Serão 5 níveis de comportas, permitindo que barcaças de 10.000 toneladas cruzem a barreira de 185 metros da barragem. Isso será como fazer passar o Titanic por sobre a Estátua da Liberdade em apenas 3 horas. A represa por trás da barragem será muito mais profunda do que o rio é hoje. Isso significa que navios oceânicos serão capazes de transportar mercadorias diretamente entre São Francisco e Chongqing, que fica a 2.400 quilômetros do mar. Embora Chongqing esteja localizada a 600 quilômetros da barragem, rio acima, uma grande parte da cidade será inundada e um novo porto de maior calado será construído para aceitar os grandes navios que virão até aqui. Esses jogadores de mahjong estarão a 15 metros sob a água. Nesta cidade, que foi a capital da China durante a guerra, o velho está sendo substituído pelo novo por toda parte. Dentro de 10 anos, pouco restará da Chongqing original. Quando a barragem de Três Gargantas for concluída, o nível da água atrás dela se elevará para mais de 150 metros, criando uma represa de quase 700 quilômetros de extensão, submergindo o que hoje são vibrantes comunidades ribeirinhas. A maior preocupação não é o desafio tecnológico, mas qual será o destino das cerca de 1 milhão de pessoas que vivem nas margens do Yangtze. Todas essas comunidades ao longo das margens terão que ser removidas. O maior problema é a remoção e o reassentamento das pessoas que vivem na região da represa. A barragem de Três Gargantas vai permitir que protejamos quem vive rio abaixo, cerca de 15 milhões de pessoas, mas causará problemas para quem vive rio acima, onde as cidades serão inundadas. Isso representa hoje algo em torno de 840 mil pessoas. Quando a barragem ficar pronta, esse número terá aumentado apenas pelo crescimento vegetativo para 1.130.000 pessoas. Mas os peritos não chegaram ainda a um acordo sobre quantas pessoas deverão ser reassentadas. Daniel Bird, assessor do presidente Clinton para o setor de barragens, acha que os números estão muito subestimados. Quando eu estive lá, perguntei aos chineses qual foi a maior quantidade de pessoas removidas como consequência da construção de uma barragem em toda a sua história. E eles disseram 250 mil nos anos 60. Eu presumo que naquela época a remoção tenha sido feita à ponta de baionetas. O país hoje é muito diferente. Existe uma China muito diferente. E como é que vocês vão remover 2 milhões de pessoas? O nível da água começará a subir quando o rio for bloqueado em 2004 e a represa estará completamente cheia em 2009. Serão inundados 4.000 povoados, 140 vilas, 13 cidades e 45 mil hectares de fazendas. A represa será mais extensa do que o Grand Canyon. Esta é a cidade de Fengdu, fundada há mais de 2.000 anos, que fica a 400 quilômetros rio acima da barragem. É conhecida como a Cidade dos Fantasmas, porque seus templos são dedicados aos deuses do mundo dos mortos. Essa cidade vai desaparecer sob as águas da represa. Só vai restar o Templo dos Fantasmas, no alto do morro. Depois da remoção dos 65 mil habitantes, a cidade de Fengdu será destruída para evitar que seus prédios submersos prejudiquem a navegação. Placas indicando a altura da barragem estão espalhadas por toda a região das Três Gargantas.
Tudo o que estiver abaixo desta ponte ficará submerso. A própria ponte ficará abaixo da linha d'água quando a barragem estiver pronta e a represa estiver cheia. E muito será perdido além das casas das pessoas. Desaparecerão antigos templos e a paisagem que serviu de pano de fundo para muitas das lendas chinesas. Isso produziu uma onda de protestos na China, um país que recém adquiriu certas liberdades. Nós não damos atenção às críticas políticas. A China precisa do projeto em termos econômicos e também para prevenir desastres naturais. No fim das contas, o projeto das Três Gargantas é uma tomada de posição entre o homem e a natureza. E só podemos utilizar métodos científicos para resolver esse problema. Mas quando se está no fio da navalha, a solução de problemas não é tão fácil assim. Se eles cometerem um erro, as consequências serão inimagináveis. Todo engenheiro envolvido na construção de barragens está sempre preocupado com a segurança. Eles levam isso muito a sério porque sabem que as consequências podem ser terríveis. São projetos de alto risco. Houve uma séria falha numa barragem nos Estados Unidos. Teton foi construída em Idaho nos anos 70. Quando eles começaram a encher a represa, a barragem cedeu, houve muitas mortes e milhões de dólares de prejuízo. Teremos comportas na barragem que permitirão baixar o nível da represa, o que é mais do que suficiente para eliminar os riscos de uma enchente desastrosa rio abaixo. O maior fluxo do Yangtze medido neste século foi de cerca de 70 mil metros cúbicos. Mas o meu projeto prevê um fluxo máximo de 110 mil, ainda com uma margem de segurança acima disso. Assim, pode-se ter certeza de que a barragem é segura. Mesmo que a barragem seja segura, alguns ecologistas e engenheiros apontam para outro problema, o assoreamento. O assoreamento é o depósito de pequenas partículas no fundo da represa. Quando a água de um rio flui em velocidade, essas partículas servem de nutrientes para o solo em seu caminho para o mar. Mas quando fluem para um depósito de água parada, podem se acumular e vir a constituir um perigo. Os engenheiros chineses dizem que as partículas depositadas serão eliminadas periodicamente através de aberturas especiais. Isso é prática padrão em represas menores. Mas se isso não funcionar, haverá um risco real de assoreamento que poderá afetar seriamente a navegação e o controle de enchentes ao longo do Yangtze. A perita canadense em barragens Grain Rider explica por que está preocupada com a redução do assoreamento numa represa tão grande. O problema é que a represa de Três Gargantas vai ser do comprimento do lago superior e a maioria das partículas vai se depositar na parte mais distante da represa, lá em cima, onde ficam as vilas, a centenas de quilômetros rio acima, e é onde vai começar o assoreamento. E se as partículas forem depositadas na parte superior da represa, há muito pouco que os operadores possam fazer para resolver o problema. E já há previsões de que isso vai criar grandes enchentes rio acima. Ou seja, vai haver mais enchentes rio acima do que antes. Mas pode vir a ocorrer algo muito mais aterrorizante do que grandes enchentes. Sabe-se que as grandes represas podem provocar terremotos, pois seu enorme peso pressiona a crosta terrestre. Estas montanhas foram criadas por terremotos há milhões de anos. Os terremotos podem voltar amanhã. E Patricia Adams sabe disso muito bem.
A área da represa fica sobre uma falha tectônica. Por isso, há uma grande chance de que o subsolo da barragem debaixo da represa não seja tão estável quanto os engenheiros estão presumindo e esperando que seja. E se a barragem se romper, uma onda gigantesca descerá o Yangtze, matando talvez milhões de pessoas e certamente destruindo bilhões de reais em bens, causando um desequilíbrio à nação a longo prazo. Mas os chineses têm certeza de que os riscos foram muito bem pesados e já estão bem adiantados no seu esforço de domar a mãe natureza. Esta construção não tem precedentes na história. Será uma das poucas estruturas erguidas pelo homem que poderá ser vista do espaço. Mas há um aspecto desse empreendimento gigantesco que afetará a vida de cada habitante da China. Uma perda irreparável. Uma das piores consequências políticas para a China desse projeto será a destruição das antiguidades. Os chineses têm grande orgulho das antiguidades que foram descobertas e parte delas está na área da represa. Os arqueólogos não vão poder salvar tudo a tempo. Há uma preocupação crescente quanto à destruição de artefatos históricos que sejam fundamentalmente importantes para o povo chinês. Se eles estiverem 30 metros abaixo da superfície de um grande lago, vai ser muito difícil ir até lá para vê-los. Acho que a perda dessas antiguidades irá afetar o ego do povo chinês, afetará a alma da China, e isso vai diminuir o apoio ao projeto da barragem. As pessoas começaram a se perguntar: por que estamos fazendo isso? Por que estamos destruindo parte de nossa memória? Se a resposta for só para controlar as enchentes de uma pequena região do país, as pessoas do resto da China vão dizer que isso não parece fazer sentido. E o bom senso, em geral, prevalece. Em resumo, é uma batalha entre o passado e o presente da China. Cabe ao povo chinês decidir o quanto de sua história de 3.000 anos ele quer levar consigo ao próximo milênio. A represa promete prosperidade e uma plataforma para que a grande nação se projete para o futuro, além de oferecer proteção contra enchentes que vêm causando destruição e mortes, desde que os primeiros homens apareceram nas margens do rio Yangtze. Mas a única certeza é a da sobrevivência da alma e da essência da China. O rio, que é chamado de o Grande Dragão desde que se começou a contar histórias em volta de fogueiras nos povoados, não será domado com facilidade. Mas se, como o povo chinês acredita, com uma paixão que não pode ser subestimada, a barragem for um sucesso, a grande nação terá então construído uma das maravilhas do terceiro milênio. Um moderno e espetacular monumento à inteligência humana. Embora, Discovery na Escola apresentará a seguir pontos para discussão, atividades sugeridas e recursos adicionais para estudo. Agora que você já assistiu a Três Gargantas, a maior represa do mundo, discuta sobre o seguinte. O custo estimado para a construção da barragem de Três Gargantas é de 55 bilhões de reais. Além do custo econômico da barragem, há um custo sociológico. Você apoia a construção da barragem ou não? Justifique sua resposta. Quais as principais vantagens e desvantagens da construção de uma represa tão grande? Pesquise os maiores desastres que ocorreram com represas em toda a história. Examine as causas das falhas, depois classifique essas causas. Analise e tire conclusões dos erros repetitivos. Apresente suas conclusões à classe.
Se você quer aprender mais, Discovery na Escola sugere que você acesse o International Rivers Network no endereço da internet que aparece na tela. Peça à sua bibliotecária para ajudar você a pesquisar os muitos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Versão brasileira Sincrovídeo.